Você encontrou? Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer não será salvo, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até o verso de número 20. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco. Ilumina-nos pelo Espírito Santo a compreender as Escrituras, e que a mensagem da ressurreição do nosso Salvador nos mova a uma vida verdadeira de fé, e que os resultados desta fé no Cristo ressurreto abençoem a nossa vida comunitária como igreja, a nossa família e a pregação do Evangelho na nossa cidade. É em nome de Jesus que pedimos e oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós temos aqui um relato de Marcos, falando sobre a ressurreição de Jesus, e ele aparecendo primeiro a um grupo de pessoas, e as pessoas que ouviram essa notícia não acreditaram. A morte é algo que nos impressiona e nos impacta bastante. Ouvir de alguém: fulano morreu, mesmo que você não conheça, você quer saber de fato quem é. Nós vivemos num tempo que as redes sociais, elas são muito consultadas, a gente olha as redes sociais todos os dias. Basta alguém numa rede social colocar luto e um símbolozinho preto do luto na sua página de rede social, nós ficamos curiosos, queremos saber quem é, procuramos fotos nas redes sociais, escrevemos textos, né? A morte, ela nos chama a atenção.
ela nos impacta. Certa vez, um filósofo ateu, humanista, Nietzsche, afirmou: Deus está morto. E a repercussão sobre tudo isso, nos meios acadêmicos e populares, respostas da igreja, falar da morte de Deus é dizer que Deus não existe, é negar a sua soberania sobre o pecado, porque a morte é o salário do pecado. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você para olhar para este texto, não impressionado pelo poder da morte, não impressionado por aquilo que limita as pessoas que não experimentaram da verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho, para quem não foi impactado pela fé salvadora, é loucura, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Por isso eu quero convidar você a olhar para os resultados que Cristo trouxe ao ressuscitar na vida da igreja e dos seus discípulos. O primeiro deles é que Jesus, ao ressuscitar, rompeu com todas as barreiras e as frustrações da morte. Jesus rompeu, aniquilou todas as frustrações, toda a dificuldade, todas as barreiras que a morte e o pecado geram na vida da gente. O texto mostra isso com algumas coisas sucintas. Por exemplo, dificuldades. As mulheres estão indo lá para servir ao Senhor, que na concepção delas está morto, para servi-lo mesmo morto, para embalsamá-lo, algo digno de um rei, mas de um rei morto. E elas estão com a seguinte dificuldade na cabeça: a pedra. Quem vai remover a pedra? Não é isso que elas falam no verso de número 4? Ao chegar lá, há um grande espanto, porque a pedra foi removida. E o espanto não é porque violaram o túmulo do Senhor, é porque a pedra era muito grande, precisavam de muitos homens ali para fazer aquilo. O Senhor, ao ressuscitar, acaba com as dificuldades que só a morte pode trazer. O túmulo de Jesus não está lacrado, ele está aberto e vazio. Certa vez eu ouvi uma frase que me impactou muito. Se você viajar e procurar no Oriente o túmulo de Maomé, o profeta, você vai encontrar os seguintes escritos: aqui estão os restos mortais de Maomé, Muhammad, o profeta. Se você visitar templos budistas onde acredita-se que várias encarnações de Budas foram enterrados, você vai encontrar as expressões de que lá estão sepultados o Dalai fulano de tal, o Buda fulano de tal, a reencarnação do Buda e aqui os seus restos mortais, alguns mumificados, outros embalsamados, outros sepultados. Se você visitar túmulos pela Europa, de líderes religiosos até cristãos, você vai encontrar mausoléus cheios de corpos secos e mortos. Mas no túmulo de Jesus, ou no possível túmulo que Jesus foi sepultado em Jerusalém, há uma inscrição lá: ele não está aqui, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Jesus rompe com as dificuldades. Mas há uma outra dificuldade que o pecado que gera a morte causa em nós, que é a incredulidade. Crer na ação e na soberania de quem Cristo é. Porque o Cristo ressurreto é o Rei dos Reis, é o próprio Deus, é quem Ele de fato falou que era, fez o que de fato Ele falou que faria. Ele é o próprio Deus que se fez carne, Ele venceu a morte. Mas os discípulos não acreditam nisso. E no verso de número 11, você vai encontrar
eles ouvindo o relato de Maria Madalena. E o que eles falam? Eles não dão crédito, eles não acreditam. Depois Jesus aparece a mais 2 discípulos que descem de Jerusalém para o campo. Nós lemos hoje pela manhã o capítulo 24 e eu citei, nós não fizemos a leitura de todo o capítulo, mas os discípulos de Emaús, os 2 discípulos a quem Jesus, eles saem de Jerusalém para uma cidade rural, para um distrito rural. E eles retornam a encontrar Jesus, a reconhecer Jesus. Eles retornam para Jerusalém e falam: olha, Jesus ressuscitou, como ele anunciaram e como as escrituras falavam. Mas se você ler o versículo de número 13, eles também não dão crédito. A incredulidade, irmãos, é o caminho da descrença. A incredulidade nos afasta dos propósitos de Deus e das dádivas da vida eterna nele, em Cristo. Por isso, nesse texto, Jesus resolve isso ao aparecer aos discípulos, a suprir e a sanar todas essas dúvidas no coração deles. Só que diferente do Evangelho de Lucas, que Jesus se apresenta e oferece e deseja paz a eles, e come com eles, e faz ele tocar. E tudo isso de fato aconteceu, mas o relato de Marcos, ele trata isso com advertência, com disciplina. Jesus aparece a todos os discípulos e os disciplina. Versículo 14, não é isso? Ele os corrige. Como é que ele aparece no verso 14? Apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. O Cristo vivo corrige a sua igreja, disciplina os seus a crer. É Ele quem quebranta o nosso coração duro pela incredulidade, pela falta de fé. Ele é o Deus poderoso, que tem a voz poderosa do Salmo 29, que despedaça o cedro do Líbano. É Ele quem quebra o coração endurecido dos discípulos e censura e corrige os seus discípulos. Ele faz isso com a igreja para nos levar a crer. E eu louvo a este Cristo ressurreto, que quando trata comigo, quando trata com o seu povo, quando trata com a igreja, nos censura, para não vivermos perdidos na incredulidade, porque a incredulidade é para os que não creem. E ele mesmo afirma, no verso de número 16, quem não crer será condenado. Por isso ele nos corrige para a fé. A fé salvadora é obra deste Jesus, que nos censura contra a dureza do nosso coração incrédulo, para crermos nele. Ele aparece aos discípulos, e Jesus leva os discípulos da incredulidade para a fé, da incredulidade para a esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, somos disciplinados por Ele. Somos disciplinados por Ele. Segunda lição, irmãos, que a ressurreição de Jesus gera na vida da igreja, o resultado dessa ressurreição, é que ela gera um anúncio de que Cristo vive. Ela gera uma proclamação do Cristo vivo. E isso está presente no capítulo 16 inteiro. As mulheres chegam, o túmulo está aberto, a pedra removida, elas olham lá dentro e tem um rapaz, um jovem, com vestes brancas. Um ser celestial, um anjo. Ele está sentado lá. E é interessante o que ele faz. Ele proclama que Jesus ressuscitou. Venham ver o túmulo vazio. Ele não está aqui. E no versículo de número 7, ele diz mais. Ele diz: ide e dizei aos discípulos e a Pedro.
que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Opa, há um anúncio e há a lembrança de algo que Jesus já tinha dito antes. Onde que Jesus disse que iria para a Galiléia depois que ressuscitasse? Lembra quando Pedro deu uma de machão? Quando Pedro deu uma de herói lá no capítulo 14? Pedro falou, eu não vou te negar, eu não sou que nem os outros. Todo mundo aí pode te negar, mas eu vou até a morte contigo. Lembram dessa história? Eu quero lembrar que Jesus censurou a Pedro, que Jesus corrigiu a Pedro. E no versículo 28 do capítulo 14, Jesus diz assim, mas depois, ele fala que teria que morrer. E ele diz, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Depois que eu ressuscitar, eu vou morrer, eu vou ser condenado, eu vou morrer. Mas depois da minha ressurreição, eu estarei adiante de vocês, na Galiléia, esperando por vocês. Percebe que no Evangelho de Marcos, essa narrativa é um alerta de Jesus. Agora as mulheres ouvem esse anúncio. Ide para os discípulos e digam para eles. Diga para os discípulos que Jesus está no lugar de encontro. No lugar que ele marcou o encontro. No dia da Páscoa. No dia que ele tomou a Páscoa com os seus discípulos, ele marcou um encontro lá na Galiléia. Depois da sua ressurreição. Anúncio. Proclamação das palavras de Jesus e das promessas de Jesus. A ressurreição nos coloca em alcance das mais maravilhosas promessas e bênçãos celestiais que Cristo conquistou por nós. Os versos seguintes, irmãos, vai mostrar Maria Madalena como uma testemunha. As primeiras mulheres, elas se calam, elas ficam com medo. No capítulo de Lucas, os homens, os discípulos falam que elas estão tendo alucinações, elas estão delirando, é um delírio. Maria Madalena testemunha, eu vi o Senhor. Proclamar a Cristo é um ato de fé e coragem. Mas isso não significa que todos vão corresponder a esta mensagem. Proclamar que Jesus vive, que Ele morreu e ressuscitou e que retornará, é um privilégio maravilhoso da fé em Jesus. Mas isso não garante que todos vão corresponder e aceitar ou acreditar na tua palavra. Foi assim com essa mulher. Foi assim com os 2 discípulos a quem Jesus apareceu. Eles não receberam crédito e não receberam dos próprios discípulos, dos próprios seguidores de Jesus. Mas é preciso anunciar e proclamar que Ele vive. Porque a vida e a ressurreição dEle é o anúncio de salvação da igreja e de vida eterna. Ok, irmãos. Terceira e última lição do resultado que a ressurreição de Cristo causa na vida da gente e na vida da igreja. É que capacita a igreja para pregar este evangelho. Capacita a igreja a pregar esta mensagem de Cristo. Até agora eu citei problemas, dificuldades, incredulidades. Jesus usa a expressão, o evangelista Marcos usa a palavra censura por causa de incredulidade e da dureza do coração dos discípulos. Olha que palavra dura. Jesus os corrigiu severamente. Houve uma censura por causa da dureza do coração. Mas este mesmo Jesus, que disciplina e corrige os seus, o faz para capacitá-los a proclamar o evangelho. E aí, irmãos, vem a palavra restauração. Por que Jesus, no capítulo 14, verso 28, disse que encontraria os discípulos da Galiléia, depois que ressuscitasse? Porque sabia que eles precisavam de restauração. Porque ele entendia que eles estavam chorosos, com medo, desamparados, desolados, incrédulos.
Jesus sabia de tudo isso. Por isso marca este encontro. Quando eu ressuscitar, estarei na frente de vocês, lá na Galileia, aguardando. Para quê? Restaurá-los. É isso que Cristo faz com a sua igreja. Ele restaura a nossa fé, a nossa capacidade de permanecer nele, de crer nele e mais, de servi-lo. Olha o que ele diz, logo ao censurá-los, no verso 14, ele logo diz, ide por todo mundo, verso 15, e pregai o evangelho a toda criatura. O ide está aqui, a ordem está aqui, o mandamento está aqui. E eles serão capacitados pelo poder do próprio Espírito de Deus. A partir do verso 17, há um credenciamento apostólico da igreja. O versículo 17 diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes será mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E é interessante que o verso 20 relata que, tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando o Senhor com eles. Cooperando o Senhor com eles. Esta capacitação que Jesus deu para a proclamação do Evangelho é a obra do Senhor na vida da igreja para a proclamação do Evangelho. Os sinais ensinam algumas coisas. Em primeiro lugar, a palavra sinal nos ensina que Deus é livre para agir. Deus é livre para agir, gente. Deus, eu costumo dizer, sempre aqui na igreja, e agora está filmando, pondo no YouTube, que Deus é bicho solto. Não dá para pôr numa gaiola. Não dá para aprisionar, medir, mensurar, estudar cientificamente. Deus é livre, poderosamente livre, grandiosamente livre, soberanamente livre. Deus é livre para agir. Ele não pode, esses sinais da qual o Evangelho de Marcos está relatando, não podem ser agendados, não podem ser fabricados. Não dá para agendar uma data, não dá para transformar num efeito especial com iluminações e fundos musicais. Esta obra dos sinais é o poder de Deus para a salvação. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia rapidamente, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. A igreja não pode controlar os sinais. Ela não pode manipular estes sinais, porque Deus é livre e Ele é poderoso para agir, age como quer. O apóstolo Paulo já chamou isso de multiforme graça de Deus. Mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura aí de Romanos capítulo 1, verso 16. E eu é que não abri, né? Romanos 1, verso 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Então Deus é livre para agir. Os sinais que acompanham os que creem é a manifestação da multiforme graça de Deus em levar o Evangelho ao perdido. E Deus usou o Espírito Santo para capacitar a igreja, dando capacidade de falar em línguas diferentes das que os judeus estavam acostumados, a levar o Evangelho a outras nações, aos outros idiomas, a sustentar a igreja em perigos, em ataques, para destruir a igreja. O Senhor sustentou a sua igreja. É isso que o texto está falando. O texto não está falando de homens que podem manipular a fé e o poder de Deus. A segunda lição parte do trabalho missionário. Não é usado para benefício próprio.
não é usado para benefício institucional de uma denominação religiosa. Os sinais não são utilizados como uma possessão individual. Ele serve à igreja e à obra missionária do Senhor. Por isso que o resultado é do Senhor. O verso 19 e 20 aponta para a confirmação de Deus cooperando no trabalho dos discípulos. Eu preciso te perguntar, você se sente discípula deste Jesus, discípulo deste Jesus? O Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou? Sim. Você se considera a igreja dele? Eu separei uma frase pela qual eu quero concluir o meu sermão. A igreja é chamada para ser um sinal do Cristo vivo e ressurreto no mundo. Cristo ressuscitou e disse: os sinais acompanharão os que creem. Isso está ligado à proclamação do Evangelho. Você é discípula de Cristo? Você é um discípulo do Senhor? Saiba, Ele te corrige, te censura, quebra a dureza do teu coração, para você não viver na incredulidade, e isso te faz corresponder por fé a um Cristo vivo, e a proclamar a ordem que Ele nos deu. Ele está vivo, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Como igreja, nós somos chamados para ser um sinal do Cristo vivo neste mundo. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.